Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Então voltamos à segunda parte dos Homens de Fraco, sejam todos muito bem-vindos. E na segunda parte nós temos os temas internacionais e vamos começar então com o tema internacional que o Miguel sugeriu. Vamos partir para o mundo, como os portugueses partiram em caravelas e foram-se multiplicando com quem que fosse que encontrassem no caminho, e assim aumentando a demografia no mundo, e é por aqui que o Miguel quer ir. Não multiplicar-se com quem se cruza no seu caminho, mas o contrário, pensar na balança trabalho versus aposentação, a democracia como valor a descer contra a falta de recursos humanos no mundo laboral, mesmo considerando o aumento da população chinesa e indiana, sendo que a Índia já passou até a China. Sim, a China não está a crescer, já está. Já passou. E com a urgente necessidade de criarmos condições para normalizar e estabilizar a imigração, com o aumento da mecanização e da robotização na indústria, continuas a achar preocupante o aumento do universo pensionista? Preocupa-te? É isso que te preocupa mais? Para mim é 10 vezes ou 100 vezes pior do que uma tese climática. É a falta de pessoas. Eu acho que vai ser uma coisa crítica e nós vamos começar ano após ano a sentir essa diferença. Nós dizemos assim, porque é que o desemprego não aumenta? Não é? E, por exemplo, tens menos atividade económica, então o desemprego não aumenta, porquê? Porque não há pessoas. Essa é a cena. Repara, e Portugal está a fazer muito bem, está a abrir tudo para muitos brasileiros, agora é muito fácil entrar em Portugal e outras nacionalidades, porque claro que perdes estrutura e fica tudo mais como o resto do mundo, uma parte grande do resto do mundo já é, não é? Tudo misturado, perdes identidade, mas se queres pessoas para trabalhar e fazer as coisas, queres receber... Mas tu não sentes, tu próprio na tua empresa já foste também preparando a empresa para isso, ou seja, não existe, o aumento da robotização não é também ele um problema em si? Eu acho que a robotização é uma coisa que, primeiro, é muito capital intensivo, não é? Ou seja, é preciso muito capital. Segundo, é preciso também muito conhecimento de engenharia, tipo, tu não podes ser robô se não tiveres engenheiros, tipo, e esses engenheiros custam dinheiro, não é? Quando fazes as contas, é muito mais económico, sei lá, fora algumas indústrias como, sei lá, mais evoluídas em que é preciso não é tanto aumentar a produtividade, mas é mais aumentar o nível da qualidade, porque os robôs conseguem falhar menos que os humanos. Eu vejo a robotização a não desenvolver em nada que se pareça com a ideia que as pessoas têm. E depois é difícil instalar robôs, dá trabalho, custa muito dinheiro Mas quando isso normalizar, entretanto, é uma questão de tempo, não é? O problema é que só temos 20 anos e não dá. 20 anos? Sim, ou seja, a quantidade de pessoas que se vai reformar nos próximos 20 anos é assustadora em todo o mundo, não é? Quem é que vai produzir as cenas que nós consumimos da China? E o pessoal dizia, a Tailândia tem 100 milhões de pessoas, vai toda a gente para o mesmo sítio? Não dá, não há gente suficiente. Ou seja, a idade média de um chinês é 52 anos. Eles não são putos novos, não é? Tipo, eles é muito peso já, o nível de qualidade de vida também. Já foram prejudicados pela política de filho único, não é? Absolutamente. A centralização das políticas apanha surpresas. O pessoal dizia, a China é um governo centralizado, portanto tem um plano a 30 anos. Isto é um plano a 30 anos, desde que não falhes, não é? Porque se escolheres o caminho errado, então entraste num beco sem saída. Se tiveres uma cena como os Estados Unidos, que é muito mais reacionária e um conflito democrático muito grande, aquilo tem sempre os seus... eles chamam-lhes os check and balance, não é? Ou seja, não está a correr bem, vamos mudar aqui. Pois, reacionário no sentido em que reagem à situação. Exatamente. E na China ninguém reage a nada, na China é um senhor que manda em tudo. É que já não são alguns senhores, agora neste momento parece que é uma pessoa. Pronto, mas eu não vou falar dos chineses, que também não me interessa para nada. O que me interessa é o impacto que eles têm no mundo. Ou seja, para vocês perceberem o impacto que isto tem tudo a ver com capital. Vou simplificar. Nós assistimos durante as últimas décadas a uma diminuição do custo do capital, não é? Ou seja, se calhar
Tu lembras-te, na década de 90 e 80, quanto é que... 80 se calhar não te lembras, que ainda eras muito jovem, mas... Olha, viste? Mas, por exemplo, na década de 90 lembras certamente que os juros eram muito mais altos do que foram em 2020. Não é? Sim. O custo de capital reduziu em todo o mundo, porque, vamos imaginar, tu tens 4 fases na tua vida. Tens a fase em que estás a crescer e a aprender, tens a fase em que começas a produzir e inicias a tua vida. Nessa fase consomes muito. Quando estás a aprender, só consomes, não é? Produtos e serviços. Quando começas, a partir dos 18, 20 anos, consoante o país, ou 15, começas a consumir muito mais que o produzes. Precisas de um carro, precisas de uma casa, então tu estás a pedir crédito, estás a dizer, eu vou-te pagar nos próximos anos da minha vida. Consomes muito mais que produzes. Quando chegas ali dos 40 aos 50 aos 60, depende dos países também, começas a produzir muito mais do que consomes, não é? Que dizes, eu já tenho a minha casa paga, o meu carro pago, e agora o dinheiro só vou poupar porque vou precisar da reforma. E quando chegas a partir da reforma, 60, 65, a partir daí, começa só a consumir também. Já não produzes. Então, nós assistimos durante estas últimas décadas ao maior boom demográfico do planeta Terra, sempre. Então o que aconteceu? Aconteceu que todas estas, os baby boomers, o máximo de baby boomers, que foi um fenómeno global, deu-se agora, o ano passado foi o ano com mais reformados de sempre, não é? Ou seja, as pessoas a sair, agora vai ser sempre assim. E estas pessoas e tem muito a ver com a revolução dos contraceptivos, essas coisas também, não é? Quando essas coisas começaram a entrar e a urbanização das sociedades, elas começam a dizer, não vão para as cidades, nas cidades há menos espaço nas casas, menos filhos. Quando estavam nos campos, os filhos a partir dos 10 anos começavam a contribuir de forma laboral, apoiando ali nos campos, ou seja, a urbanização tem uma tendência a diminuir o número de filhos. A Índia neste momento já tem 2,1 filhos por mulher, que é uma coisa incrível. Há 20 anos eram 7. Ou seja, uma revolução está acontecendo em todo o mundo. O que é que acontece? Quando assistes então a estas pessoas que deixam de produzir muito e elas vão para a reforma e vão-se consumir, então tens mais gente a consumir do que a produzir. Sim. Aumentas a procura em relação à oferta. Todo este processo da China também foi um fenómeno global. A China tornou todas as nossas coisas mais baratas, não é? Porque tinha muita gente para trabalhar. Ou seja, a China conseguiu produzir muita deflação, ou seja, muita industrialização, e criou pressão sobre os preços em todo o mundo. O custo de capital também era mais barato, e nós acabámos por nos alavancar em termos de dívida e viver, não era barato pedir dinheiro, levámos as nossas economias a um extremo. Agora, como está tudo a virar ao mesmo tempo, já não há gente na China para trabalhar, não é? Já não existe esta explosão demográfica, não há gente para trabalhar. O que faz os preços aumentar, na essência, é este diferencial entre a procura e a oferta, não é? E também os custos do capital. Se houver mais procura por capital, o capital aumenta o custo. Se houver menos, o capital fica mais barato. É a lei básica da economia, não é? O que é que acontece? Acontece que, de momento, tipo, a realidade que se apresenta a nós é todos os fatores deflacionários que nós tivemos nas últimas décadas viram todos ao mesmo tempo, não é? Até o próprio ciclo de energia, que a quantidade de investimento que fizemos nos últimos anos pela energia por causa desta religião, o pessoal não tem noção na confusão que nos estamos a meter, porque fazer poços de petróleo demora uma década, não é em 15 dias. Fazer uma central nuclear demora uma década, não é em 15 dias. Ou seja, e estes todos os materiais elétricos, isto aqui vem tudo de minérios e coisas que têm que ser tem que se buscar com petróleo. Ou seja, toda a tecnologia, tudo usa petróleo. Petróleo não dá para fazer agricultura sem gás natural, não vai ser com painéis solares. Ou seja, são políticas. A globalização tem esse problema que é, e se calhar vocês depois vão falar nisso, que é toda a gente tem na mesma direção ao mesmo tempo, perigosíssimo. Não tem check and balance, é a pior coisa que existe. Por exemplo, esta cena da Organização Nacional da Saúde. Vamos imaginar que toda a gente no mundo tomava vacina. E vamos imaginar que a vacina tinha um efeito secundário de passado 20 anos por toda a gente estéril, ou 10 anos. O mundo acabava. Tem que haver gente que diga, eu não quero tomar vacina. Percebes?
tem que haver sempre um contraditório, porque é assim que a natureza funciona, é assim que a natureza preserva. A natureza não quer saber de nós. O pessoal também dos ambientalistas querem proteger a natureza. Eu não quero proteger a natureza nenhuma. Tu és maluco, eles querem matar. A mim como indivíduo quer me matar. Por isso é que existe mutação genética. Por isso a natureza quer sobreviver a todo custo. Quer lá saber se é o humano que sobrevive ou se é o cão. Não faz diferença nenhuma, não é? Então, quando nós olhamos para as realidades das dificuldades que é viver, que as gerações atuais, principalmente no mundo ocidental, não tiveram vida tão facilitada, não é? Eu tive, incrível a minha vida, seja a internet, os pais a cuidar, coisas, não é? Tipo, poderes estudar até quando quiseres, quase toda a gente, não é? Não estou a dizer que foi a comparar com os meus avós que andavam descalços, é incomparável, não é? Ou seja, isto agora, a minha questão é, nós não conseguimos vamos imaginar, não conseguimos apresentar, eu não consigo apresentar uma solução para o mundo. Ela existe, e se calhar vai acontecer. Eu sou como sou meio burro, não consigo. E como não consigo, eu digo assim, como é que uma pessoa organiza isto? Como é que nos vamos, o que é que eu posso fazer? Eu só posso olhar pelas pessoas que estão ao meu redor e a minha vida, não consigo resolver os problemas do mundo, não é? Agora, e o que eu tento fazer mesmo com o meu podcast é fazer o meu pequeno impacto, é fazer com que as pessoas comecem a só pôr tudo em causa, porque nós precisamos de alguns malucos que não aceitem a realidade. Nós temos de ter pessoal de esquerda, de direita, estadistas, não estadistas, nós temos de ter gente de todos os tipos. E essa cena das virtudes, não sei quem é que falou nisso, que parece que nós temos que destruir. Ou seja, nós temos que destruir o Chega em Portugal, parece que acho que é um bocado a tese. Nós não temos que destruir o Chega tem que existir. Toda a gente tem que existir, porque nós vamos encontrar a solução é nesta interação... No equilíbrio. No equilíbrio, não é? É o que eu acho. Claro que nós não vamos tolerar nazis a exterminar judeus, como é natural. Mas repara, eu expliquei na minha primeira... que eu disse que aquilo era fundamentalmente diferente da nossa civilização. O nazismo, não é? Não tem nada a ver com a nossa realidade. E eu acho que toda a gente concorda com isso. A nova religião é isto, a nova ética é ser o contrário do nazismo. Mas também por isso é que é tão fácil associar a posição contrária à nossa ao nazismo e desde logo excluí-la socialmente, porque de facto é difícil aceitá-la dentro dos nossos parâmetros morais e não tem espaço. Não tem espaço. O problema é que quando se faz essa confusão com ideias que estão perfeitamente dentro do espaço e que algumas até são moralmente mais válidas do que outras. Sim, eu percebo o que estás a dizer, completamente. Mas eu vejo um problema global, que é assim, a nossa visão é diferente da visão, por exemplo, da Rússia. Porquê é que agora, de repente, andamos a confusão com a Rússia tão grande? Não é? Porquê? Agora os russos são os piores do mundo? Ou será que eles acham é que nós somos os piores do mundo? Porque nós perdemos os valores que tínhamos no passado. Ou seja, é complicado. E será que a nossa estrutura ética deve mudar a visão dos chineses e dos radicais muçulmanos? Ou seja, acaba por ser um conflito global e o mundo vai partir, porque é o que eu acho, infelizmente, é que o mundo vai partir. Depois há questões políticas, os Estados Unidos, o facto de controlarem os mares e eles poderem deixar controlar. Isto é muito, muito frágil. Estamos a viver um momento, para mim, um momento mais frágil. Sim. Dos últimos... Deixa-me introduzir aqui à conversa o Gonçalo, porque neste balanço da demografia, digamos assim, e do mercado de trabalho, porque foi no fundo, foi a partir daqui que começamos esta conversa para este tema. Tu aqui, e eu se calhar a ti desafiava-te a pensares, a solução para a questão da falta de mão de obra no mundo ocidental passa mais pela imigração ou pela robotização? Bem, uma coisa não exclui a outra e pode passar pela imigração enquanto instrumento usado pelos governos para resolver problemas económicos ou demográficos, mas deve ser usado de acordo com... Vamos lá ver, eu sou imigrante, portanto eu não posso ter uma posição de princípio contra a imigração e não a teria, mas cabe aos governos decidirem o número de imigrantes que precisam, qual é o perfil dos imigrantes que precisa e quando é que os precisa. Portanto, também não quero cair no outro argumento extremo que agora está em voga e que é um pouco estranho, porque há 10 anos ninguém diria que open borders podia ser uma ideia razoável, mas hoje em dia cultivamos um bocado essa ideia, pelo menos aqui no Ocidente, não é?
Portanto, em relação à imigração, pode ser um instrumento, deve ser um instrumento, mas deve ser um instrumento usado que não se deve também sobrepor aos incentivos que a população deve fazer, que os governos devem também ajudar a aumentar a população, porque a maioria das pessoas gostava de ter filhos. Algumas têm, outras não têm, outras não têm, depois arrependem-se, e isso também acontece porque a estrutura social em que nós vivemos, talvez até o meio em que nós trabalhamos, a forma como nós projetamos o trabalho também não facilita nesse sentido. Portanto, a imigração é um instrumento, os governos devem criar incentivos para que as pessoas tenham filhos e que tenham filhos mais cedo que aquilo que estão a ter agora. Em que a robotização e no fundo até a inteligência artificial podem ajudar? Bem, podem ajudar naquilo que o Miguel estava a falar, não é? Até mais no trabalho intelectual. Eu não sei quem é que nos vai limpar o rabo quando fomos velhos, se vai ser um robô. Tenho algumas dúvidas, pelo menos pelo que parece agora. Eu sou gestor, sou analista de dados e uso a robotização e automatização. Eu sou imigrante, essas coisas. Eu também, acontece-me mesmo. Eu uso isso regularmente e facilita-me a vida, mas eu não sei até que ponto é que isso vai facilitar outras indústrias mais manuais. E é curioso o que o Miguel disse há pouco, que é há 10 anos todos nós pensaríamos que a inteligência artificial e os robôs iriam substituir o trabalho manual, e hoje em dia são as pessoas do trabalho manual que têm se calhar a sua vida mais salvaguardada nesse sentido. Portanto, o declínio populacional, e eu subscrevo tudo o que o Miguel disse, porque tenho vindo a ler e estudar um bocado sobre este tema, e começa a haver bons pensadores e bons escritores que nos dizem: não, ao contrário de tudo aquilo que vocês ouvem na televisão, não é verdade. A Terra não tem pessoas a mais. Nós não temos falta de recursos. Aliás, até há poucos anos, até a crise covideira, a crise do Covid, nós tiramos mais população da miséria do que alguma vez na história da humanidade. Ou seja, com mais população, batemos recordes de população e temos menos pessoas a morrerem à fome. A esperança média de vida em África, aliás, era altíssima, não é? Em sítios de conflito. Em sítios de conflito e muito extremos. E a própria esperança média de vida em países africanos começa a ser altíssima, não é? Comparado com o que era há 20 ou 30 anos. Portanto, este catastrofismo que nós ouvimos de nós não podemos ter mais pessoas, temos pessoas a mais, e a solução para isto é apenas a imigração, que o José Carlos mencionava, isto não é verdade. Até porque a imigração, se desregulada, traz outros problemas sociais, problemas de cultura. Mas eu gostava de dizer, porque a forma como apresentaste a resposta parece que há solução. Pois. Mas a imigração não é solução, porque os imigrantes não são infinitos. Da mesma forma que Portugal vai competir com imigrantes, os Estados Unidos também, a Canadá também, todo o mundo vai competir por imigrantes ao mesmo tempo. Nós, neste momento, andamos a dizer aos imigrantes: não venhas. Há de chegar o dia que lhe vamos pagar para vir. Venham de avião e vão ter casa aqui. Percebes? Ou seja, este é o problema. O problema é tão sério porque eles lá não estão a ter muitos filhos também. Em lado nenhum. Há 3 ou 4 países no mundo que têm filhos suficientes para manter as suas sociedades. É uma aberração. Eu dei o exemplo da Índia. E normalmente as pessoas só saem dos países se estiverem mesmo mal. Sabe o que eu quero dizer? Porque mesmo em países pobres, e digo: ei, gostavas de emigrar? Gostava, mas aqui estou com a minha família e tal, eu não vou sair daqui. Ou seja, há esse problema. E a robotização não é também uma questão de querer, é uma questão de poder. Porque há o problema da tecnologia, do custo, do capital. Sim. Mas, Miquel, eu acho que na Europa, e eu aqui espero não estar a cometer uma imprecisão, eu vi isto há uns tempos, a Hungria começa a ter um saldo positivo em termos de população, precisamente porque eles introduziram medidas de natalidade. E mais uma vez, eu peço desculpas, estou a dizer aqui uma barbaridade, mas a partir do 3º ou 4º filho as pessoas deixam de pagar imposto sobre rendimento, coisas deste tipo. Sim. Que criam incentivos radicais. Eu quando vi o único país, e agora vocês vão ficar admirados, ocidental, desenvolvido, que estava a ter filhos suficientes, era o Israel. Israel é uma sociedade conservadora, muito ligada ao cuidado e à família. Agora, pode ter acontecido isso, a Hungria pode ter passado ao lado. Recentemente, mas repara, se me fizessem essa coisa, se calhar eu tinha mais um filhinho. Se calhar valia a pena o sacrifício. Mas é porque o que é que se ganha em ter um filho? Não se ganha nada. Vocês já pensaram? Ou seja, é um sacrifício, é só sacrifício.
É teres um filho. Mais uma vez, depende daquilo que estiveres a falar. Se estiveres a falar do conceito de virtude e de razão que os clássicos falavam, há uma plenitude, há uma realização pessoal. Provavelmente tens aqueles momentos em que sentes que ganhaste, não é nada objetivo. Vais sempre investir. Por exemplo, nos Estados Unidos, um filho custa $320.000 até chegar aos 18 anos. É muito dinheiro. E depois ainda é mais caro se for para a universidade. Exato. Se calhar já estão a contar com a universidade. Se calhar. Quer dizer, não sei, que os 320 quase que faz o tudo, na verdade. Não, na universidade eles por 40 mil dólares acho que fazem um curso. Tinha ideia das dívidas serem mais. Sim. Depois depende do luxo. Claro. Mas o que eu quero dizer é, eu percebo a ideia, mas mesmo assim, tens que imaginar um mundo novo. Sabes o que eu quero dizer? Tu neste momento estás habituado a ver imigrantes infinitos. Abres a porta, eles vêm. Há um dia que a porta vai aberta e tudo bem, não entra ninguém. O que é que se passa? Não é? O mundo está desenvolvendo em todo lado. Sim. Não é? É nesse sentido. O que eu estava a pensar é, já existe esta discussão, já ouvimos inclusive grandes filósofos como o marido da Catarina Furtado falar de que nós temos que empobrecer obrigatoriamente, portanto, porque temos que meter na cabeça que vamos ser... O ministro das Finanças inglês também disse isso. Também disse. Temos que empobrecer porque temos que ser felizes com menos. E portanto aqui eu acho que também já nos estão a preparar, será por aí? Estamos a preparar... Eu concordo, sou sincero. Estamos a entrar aqui já no último tema. Eu diria que eu não vejo uma solução para o mundo ocidental. Eu vejo os outros países a ficarem mais ricos porque ainda têm um gap e podem se desenvolver, podem se urbanizar. Se nós não inventarmos coisas novas, e acredito que isso possa acontecer, só que nós ainda não estamos a ver. Tipo, nós estamos a viver em cima de há 20 anos que não crescemos e só foi... Estamos estagnados. Não é? Estamos estagnados. Aquilo que já falámos, estamos estagnados há 20 anos. Só foi tudo em cima de dívida, tudo a empurrar com a barriga para a frente. Será possível? Porque assim, para ter mais é preciso trabalhar. E a mentalidade que eu vejo na população é muito mais o equilíbrio, o balance entre o trabalho. Portanto, se as pessoas disserem assim, eu quero trabalhar menos e também quero ter menos coisas... parece-me uma escolha inteligente. Porque há muitos outros países que eles não vão parar de querer mais coisas, porque eles querem o frigorífico, eles querem o carro, eles querem estas coisas todas, não é? E são milhões e milhões e milhões de pessoas em idades 30, 40 anos. Eles não vão parar. Nós vamos competir pelas mesmas matérias-primas, pelos mesmos carros, vamos competir por tudo. Aqui a ideia é que eu continuo a insistir na mesma ideia. Dá-me a ideia de que a robotização está mesmo à espera de explodir de vez. Se calhar. Eu acho que não. Não és dessa ideia. Eu introduzia já até a pergunta que tinha para ti, porque o chat GPT é um sério risco, um sério concorrente ao jornalismo que o Diogo é formado e aos professores. Tu também és professor. Aquilo pode vir a ser aquilo pode substituir mão de obra que seja preciso. Sabes que até é triste tu fazeres-me esta pergunta em relação ao jornalismo, porque não era suposto ser tão fácil substituir o jornalista por uma máquina, mas hoje em dia de facto é perfeitamente viável, porque nós, se formos pensar naquilo que é o jornalismo romântico, o jornalismo clássico, ou aquilo que me levou a ser ou a querer ser jornalista, envolveria não só uma certa sensibilidade humana, como um certo questionamento, uma certa sensibilidade para a mentira, uma certa sensibilidade para perceber onde está o poder, de onde é que está a vir a narrativa. Tudo isso é difícil substituir por uma máquina. Atualmente o jornalismo... Tu ias conseguir pensar como um humano. Sim, pois, mas a questão, e depois nós podemos entrar nessa questão se a máquina, no fundo a máquina o que faz, o pensar da máquina é processamento de dados. É média. É processamento de dados. Aquilo vai ser a média, ou seja, aquilo vai ser o consenso, não é? Eu concordo é que o jornalista atual pode perfeitamente, esse é o meu ponto, pode perfeitamente ser substituído pelo chat, nem é preciso, basta um copy-paste, porque aquilo é tudo takes da Lusa copiados e a nível internacional é tudo a mesma narrativa, escrevem todos palavra por palavra, dizem todas as mesmas coisas, portanto nem é preciso já ChatGPT, o Word e o copy-paste são suficientes para substituir. Mas em relação à robotização, eu só queria dizer que concordo em absoluto com o Miguel, e até me parece um bocadinho alarmista pensarmos que daqui a 5 anos vamos ter um robô a servir-nos uma cerveja quando estivermos em casa, porque o custo de produção de um robô é tão altíssimo que as pessoas não têm noção, enquanto começam a conceptualizar um robô em casa. Um robô que se custar 1.000 milhões, sim, concebo, mas ninguém tem dinheiro para isso. Mas nem 1.000 milhões dava. Pois. Porque eu queria dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é o mundo dos computadores é um mundo fechado de bits, certo?
programar e se és analista de dados, aquilo é um ambiente controlado, não é? A realidade não. Fazer fábricas, fazer objetos que se movem de um sítio para o outro, pegam em cena, isso aí é uma cena de ficção científica que ainda estamos muito, muito longe. Não quer dizer que não haja software que possa resolver essas coisas, mas o software não vai conseguir resolver, se calhar, o facto de haver uma coisa que incha mais, ou que apanha de água e fica qualquer coisa. Ou seja, toda a gente que tenta fazer fábricas e coisas reais, nós aqui na empresa temos coisas reais, físicas, e temos software. O software é uma parte super importante, mas é sempre resolvido, não há problema nenhum. As fábricas param por coisas absolutamente estúpidas, que uma pessoa nem se lembra, não é? Tipo, isto tinha uma lógica, tipo, está menos 1 grau, a fábrica parou. Mas porquê? Porque há aqui uma roldana que fica mais inchada por causa de uma cena assim. Ou seja, os problemas são muito mais reais, não é? E então, nós estávamos à espera que houvesse robôs há 30 anos. Eles ainda não apareceram. Isso. E ninguém imaginava que ia aparecer um robô a falar e a fazer estas coisas, e isso é mais fácil. Por isso, foi uma surpresa muito grande. Mas essa implosão demográfica que depois queria requisitar essa necessidade robótica também não vai ser agora, vai demorar. Não, acho que não. Acho que vai ser agora. Então repara, quando rápido tu vais te reformar? Que é 15 anos, 20 anos, teste uma idade um bocado? É isso, mais ou menos. Repara quantos há que mudou. Onde é que estão os que te vão substituir? Eu e o Gonçalo não somos. Não contes comigo. Estás a ver a problemática? Não há em lado nenhum. E quem é que vai cuidar de ti? Eu tenho uma santa lá em casa, eu espero que ela cuide. Sim, mas estou a falar de forma geral, não é? Quem vai cuidar destas pessoas todas? Isto é tudo, toda a gente a competir pelos recursos. Tu tens o capital, então tu vais contratar alguém para cuidar de ti, vamos imaginar, e estás a roubar alguém que podia trabalhar a fazer os copos. Portanto, os copos vão ficar mais caros porque tu estás a perceber, fica tudo, então o dinheiro que tu tens começa a diminuir, é um processo inflacionário, nós vamos ter que nos acostumar a isso. Agora, mais uma vez, eu não quero ser Mr. Doom and Boom, não é? A questão é, isto pode mudar, porque nós temos engenho e temos muita gente, não é? Agora, a mudança é, em vez de trabalharmos até aos 65, trabalhar até aos 70. Ou seja, isto resolve-se, não é? Isso é chato. É chato para caramba, mas se calhar... Meteu os franceses na rua. E tem que acontecer, repare, ninguém para, não é? Ou seja, tu tens mesmo que mudar, senão o sistema... E Portugal também vai ter que mudar. Ou seja, todo mundo vai ter que mudar, não há... Os sistemas de reforma são... Mas aquilo também é valor em nominal, não é? O que é que nominal... Se houver inflação... resolve os problemas todos, não é? Bem, nós já fomos introduzindo já fomos agora já um pequeno cheirinho do quarto tema. Eu sugeria avançarmos para o quarto tema. O quarto tema era trazido aqui pelo Diogo, e ele quer trazer a discussão levantada no Fórum Económico Mundial, a Agenda 2030 e o Great Reset. Este último já é uma questão há muito falada, um pouco a medo, misturado entre os temas mais ficção científica dos amantes das teorias da conspiração. Agora, já está mais normalizada, já há bastantes ideólogos. Eu ainda há pouco falei dele, do marido da Catarina Furtado, que eu achei uma delícia, por acaso. E que começam do marido? Achei uma delícia graça. é o marido. Ou não, uma delícia a conversa dele, a conversa, okay. Não vamos confundir. Portanto, entre conferências e mais ou menos séries e os programas de TV, eu sei que não é isso que eles dizem, mas é certo que o caminho nos leva lá. Para começar do zero, não era melhor destruir tudo e reconstruir? Ainda bem que finalmente, passados esses episódios todos, vamos poder falar deste assunto sem ser relacionado, vamos falá-lo diretamente, e acho que escolhemos o espaço certo para isso e tudo. Eu muitas vezes, e nos últimos 2-3 anos é o que mais me tem acontecido, é sempre que começo a falar sobre algum tema, eu soar conspirativo ou ser dispensado muitas coisas do que eu digo como conspiração ou conversa que eu li em grupos de Telegram e em coisas chalupas. E portanto eu devo dizer que eu não sou um conspirativo, e muitas vezes sou percepcionado como um conspirativo que tem em casa vários quadros de cortiça com fotos coladas e recortes de jornal e elásticos a ligar. Hoje em dia não é preciso. Hoje em dia é muito fácil questionar e é muito fácil chegar, felizmente é muito fácil chegar a respostas, sobretudo no mundo digital em que vivemos. Isto para inserir o quê? Sobretudo todos estes anos que vivemos da fraudemia, que foi uma coisa que ainda que começa já a ser apontada, sobretudo por alguns eurodeputados,
como uma preparação de terreno para o que vem aí, e não foi por acaso que começou precisamente em 2020, no início da década em que vai ser aplicada uma agenda. Isto para não soar, ou não continuar a soar conspirativo, vou tentar cingir-me à informação factual, que é consultável e é aberta e qualquer pessoa pode ir ver através das próprias instituições. E vou falar mais concretamente do WEF e do Great Reset. O que é o WEF? Muito rapidamente, o WEF é uma organização criada em 1971, por um homem chamado Klaus Schwab, um homem cujas origens familiares têm um passado dúbio. A família enriqueceu através de uma empresa que fabricava armas para o partido nazi, e portanto ele cresceu um menino rico e em circunstâncias misteriosas, porque a biografia dele também está um bocadinho envolta em mistério. Em 1971 ele criou o World Economic Forum, que ainda este ano, que reúne todos os anos na cidade suíça de Davos, e que ainda este ano o fez. E que tem estado mais aberta ao mediatismo e à imprensa a partir do momento em que a fraudemia começou, porque será? É um conjunto no fundo a elite financeira e política global que se reúne todos os anos para decidir como é que a população vai viver, como é que a humanidade vai viver. Um bocadinho como nas epopeias antigas os deuses se reuniam, como é que vamos resolver esta guerra de Troia, ou como nos Lusíadas, no Conselho dos Deuses eles se reuniram, vamos deixar os portugueses chegar à Índia, e reuniam-se para tratar. É exatamente a mesma coisa, mas agora em modo corporações e políticos corrompidos. E nós começamos a perceber, quando falamos em World Economic Forum, nós começamos a perceber muita perda de soberania nacional dos países, e muitas destas políticas que são a ser adotadas, nós sabemos que serem políticas que não cabem na agenda do partido nacional do país, mas sim numa agenda global na qual eles se inserem. Aliás, basta ver que o World Economic Forum tem uma escola de políticos, que é uma espécie de um viveiro de jovens que querem entrar para a política e que depois aproveita para lançar em forma de tentáculos, de forma a controlar os governos nacionais. Alguns dos mais óbvios exemplos temos, por exemplo, Justin Trudeau no Canadá, é da escola Young Leaders. A Jacinda Ardern, que era a primeira-ministra neozelandesa, era também. Temos o Mark Rutte na Holanda, por exemplo, e agora o primeiro-ministro inglês. Tudo políticos que arranjaram problemas com os seus próprios cidadãos por fazerem avançar uma agenda que não é deles, mas sim uma agenda globalista. E aqui é que entra a questão da Agenda 2030. A Agenda 2030 não é uma conspiração, basta ir ao site do WEF, eles têm um site, eles têm vídeos em que falam abertamente desta Agenda 2030 e de uma coisa chamada The Great Reset, que eles próprios definem como uma redefinição do capitalismo. Quem diz redefinição do capitalismo diz o fim do capitalismo, porque os mercados não podem ser redefinidos ou regulados por definição, não é? Portanto, se temos uma elite centralizada que permite intervir na economia, seja para que lado for, isso significa, por uma questão de significado, o fim do capitalismo como o conhecemos. Essa Agenda 2030 teve uma coisa muito inteligente, ou fez uma coisa muito inteligente, que foi... naturalmente que eles estão a servir apenas os seus interesses, como nós sabemos, mas foi escudar-se, ou seja, proteger-se com uma série de princípios com os quais é difícil discordar, mas que por trás desses princípios vem uma agenda escondida que na prática resulta em mais poder para eles e menos poder para nós, e até devo dizer que ele foi muito inteligente também no sentido de capturar esta esquerda. Eu estou a ter esta retórica, quem me ouvisse há 15 anos atrás ia-me achar um comunista, já nunca me iria, ou pelo menos um anarquista, portanto alguém de esquerda, alguém anticapital, não é? Anticorporações. E para mim foi muito curioso que nos últimos 2-3 anos em que eu fiz uma oposição aberta e firme em relação à influência ao lobby, nomeadamente da Big Pharma e do lobby do grande capital, que teve o papel que teve na fraudemia que vivemos, e foi não encontrar parceiros nesta minha luta dentro daquela esquerda que se dizia anticapitalista. Eu dei por mim em conversas com amigos de esquerda, anticapital, anti-Big Pharma, em que eu estava a dizer, não, mas isto é o lobby da Big Pharma, não era o que vocês diziam que era real, que era um perigo total o sistema capitalista porque os governos estavam na mão das grandes corporações. É o que eu estou a dizer, vocês já não concordam comigo. Porquê é que isto aconteceu? Porque este neocapitalismo teve a virtude de capturar estas causas sociais da qual a
esquerda, que já esqueceu há muito tempo a guerra de classes, se apropriou há muito tempo. E é por isso que, quando nós vamos ver aqui os princípios da Agenda 2030, ou aqueles que são os objetivos, nós conseguimos ver quase mantras comunistas, ou mantras da esquerda moderna, como nós a concebemos, e por trás, na verdade, estão planos bem mais obscuros. Isto só para dar alguns exemplos daquilo que nós temos, por exemplo, na Agenda 2030, e mais uma vez eu sei que podem achar, e eu reforço a ideia, não quero que acreditem em nada do que eu estou a dizer, se acharem que tudo o que eu estou a dizer é um disparate, têm toda a liberdade de fazer a consulta por vocês próprios, porque eu não fiz do que isso, não tenho nenhum conhecimento especial. E tenho vários critérios, não vou referi-los a todos, mas temos, por exemplo, acabar com a pobreza. Naturalmente que acabar com a pobreza nós sabemos que é subsídio de dependência, portanto o Estado providência. Pelo capitalismo, não é? Pode ser pelo capitalismo, mas a partir do momento em que a expressão redefinição do capitalismo é um contrassenso, não é? Porque se alguém vai definir o capitalismo, deixa de o ser. O que é pobreza? Pois, é uma excelente questão. Tens que perguntar ao Klaus Schwab, e eu interpreto acabar a pobreza. Definir, sem dúvida, tens toda a razão. Eu suponho que eles tenham esses critérios muito bem alinhavados. Eu leio subsídio de dependência. Ou, por exemplo, acabar com a fome, nós sabemos que significa insetos. Significa insetos. Temos, por exemplo, que nos estão a ser incutidos. O gajo vai ao Auchan e sabe o que é que está à entrada. Olha, não quero que menos comer uma barrinha de insetos. Saúde e bem-estar, que nós sabemos muito bem em que é que resulta em mRNA, a tecnologia que está a ser usada atualmente pela Big Pharma em quase todas as áreas. Temos igualdade de género, que na verdade que se traduz em destruição do núcleo familiar e despersonalização do indivíduo até. Temos combater as desigualdades, isso é comunismo por definição. Temos também a questão que já se começa a falar muito em Portugal, que são as smart cities, ou as cidades de 15 minutos, que são prisões, são cidades distópicas que uma pessoa só leu no 1984. Temos o consumo e produção responsáveis, que na verdade é controlo de produção e moeda única e moeda digital única, que é o mais perigoso de tudo isto, na verdade, porque dá o controle a quem quiser de controlar o acesso das pessoas à sua própria propriedade e à sua própria produção. A ação climática, nós já começamos a ver que é racionamento da energia. Naturalmente sempre, tudo isto para a plebe, nada disto afeta a partir de determinado ponto, determinado threshold, não é? E temos também parcerias globais para chegar aos objetivos. Isto é globalismo, isto é governo global. Isto para dizer que a perda da independência ou a perda da soberania nacional dos governos, que nós começamos a notar, e todos estarem a caminhar para o mesmo lado, todos a dizerem as mesmas coisas, não é por acaso. Há uma elite global que pretende instruir e dizer à população comum aquilo que deve ou não deve fazer, e que isso no longo prazo, até 2030, resulta num governo global em que todos temos de pensar o mesmo. E quando o Miguel falava em diversidade de pensamento ou pôr as pessoas a pensar, agora mais do que nunca, mais do que acreditarem em mim, que eu não quero que acreditem em nada, uma palavra do que eu acabei de dizer nos últimos 10 minutos, o que eu quero é que sempre que vos dizem que alguma coisa é assim porque tem de ser assim, percebam que políticos, grandes corporações, jornalistas, estão todos a remar para o mesmo lado da maré, e essa não é uma maré que nos beneficie a nós, e eles estão a contar que não haja resistência porque eles controlam a narrativa, mas é preciso começar a criar narrativas alternativas, e não precisa de ser a minha, só não pode ser só a deles. Bem, posto isto, eu vou colocar a questão ao Gonçalo e vais ser tu a fechar a porta. E eu a ti, como tu és um homem das estatísticas, dos gráficos, eu digo sempre que o Gonçalo é o nosso homem dos gráficos e das contas e dos números. Tu, para esta questão toda, fazias um gráfico daqueles com tracinhos ou das rodelinhas? Eu não tenho mais nada a perguntar. Eu depois de ter ouvido o Diogo desta forma tão... Porque no fundo, e eu sei que vocês têm quase a mesma linha de pensamento nesta matéria. Mas ele é vegan, há ali uma parte que... Há aqui uma parte que bate. Exato, na parede. Mas a intenção não é nós vivermos melhor? Não é. Não é...
É curioso que todo este monólogo que o Diogo fez, se eu o ouvisse há 5 anos, pensaria que, primeiro, que ele é maluco. Eu pensei mal disso, portanto nem sequer é preciso há 5 anos atrás. E depois não queria estar sequer sentado ao lado dele. Eu sempre fui contra teorias da conspiração, nunca aceitei de ânimo leve, mas se houve alguma coisa positiva neste confinamento, e neste Covid, e neste período em que nós passámos, foi que me fez questionar todo o sistema. E eu julgo que até não é preciso ser muito inteligente, ou até nem é preciso perceber muito de vírus ou de vacinas, porque obviamente, como já devem ter percebido, eu não percebo nem de uma coisa nem de outra, e arrisco-me a dizer até que percebo pouco de pouca coisa, mas quando nos dizem que, e eu experienciei isso na Alemanha, mas também vi acontecer aqui e vi acontecer nos Estados Unidos, em que, ok, as pessoas vão ter que fechar o negócio delas e vão ter que destruir o ganha-pão, porque o vírus é mortal, e é óbvio que o vírus matou muita gente, e basta olhar para os números para perceber isso, embora também se perceba que há demográficas, e isso percebeu-se logo desde o início, que havia demográficas muito específicas a serem afetadas, mas quando nos dizem que era necessário as pessoas destruírem a forma de estar delas, a sociedade, a nossa economia, mas que ao mesmo tempo podíamos fazer manifestações de milhares de pessoas pela Black Lives Matter, ou quando em Portugal fizeram exatamente o mesmo, não é? Em que as pessoas eram presas por fazer surf sozinhas na praia, mas se fosse uma festa do Avante já podia acontecer. Alguém que não percebe de vírus como eu pensa, se calhar isto não tem lógica, as coisas não devem funcionar assim, então, mas é o que o vírus gosta de chutes e pontapés, não é? Quer dizer, não faz sentido, não é? E eu aí juntei-me, não às teorias da conspiração, porque eu não creio que nada do que o Diogo disse nós às vezes podemos ter alguma dificuldade aqui em explicar, principalmente para quem não está dentro destes assuntos, mas este tipo de coisas acontece. Estas pessoas não querem o melhor para nós, eles querem controlo, e essa foi uma das grandes consequências do Covid, é que muita gente, governos, mas não só, ganharam poder, ganharam controlo, alguns aproveitaram-se também da crise económica para aglutinar mais jornais, houve concentração de meios editoriais e etc, para simplesmente ter mais poder. E o Diogo dizia uma coisa que para mim é muito interessante, que é, eu lembro-me de ter discussões com os meus amigos mais à esquerda, de que eles diziam, não, Big Pharma é mau, eles estão a envenenar a comida, e eles querem pôr-nos doentes para nós termos que comprar os medicamentos deles, e são exatamente estas pessoas que agora me dizem, não, tu tens que tomar 4 boosters, 5 vacinas, e que tens que, e que se eles te dizem, não podes viajar de avião porque estás a destruir o planeta, não podes, e isto faz sem que, mais uma vez, se calhar eles até têm razão. A questão é, se calhar esse grupo que tu falaste agora, os globalistas, até têm razão, e nós estamos aqui a discordar de um grupo de pessoas que quer o melhor para o mundo. Mas por que razão tu não deves ser, tu deves ser privado de discordar? Por que razão é que tu não... nós temos um episódio que nós lançámos que foi banido do YouTube. E nesse episódio que foi banido do YouTube, nós simplesmente colocámos em causa a vacinação em crianças. Nem sequer pusemos em causa a vacinação como um todo. Eu nunca fiz porque não sinto que tenha essa capacidade, mas particularmente em crianças, basta olhar para os números e perceber que o Covid nunca afetou crianças. Morreu um número tão restrito de crianças que nunca fez qualquer sentido vaciná-los. Desculpa interromper, Gonçalo, eu acho que o que baniu o nosso episódio foi a insinuação, que mais não foi na verdade do que a insinuação, de que é estranho que a mortalidade excessiva só tenha começado pós-pandemia ou pós-vacinação em massa. Também, foi essa a insinuação. Também, mas aquilo que foi alegado foi que nós causávamos desinformação médica, e parte da desinformação médica foi alegar que vacinar as crianças de forma compulsiva não fazia qualquer sentido. Basta olhar para os números, não é? Portanto, sim, nós temos que questionar essas coisas todas, e nesse sentido eu estou no time dos negacionistas e das teorias da conspiração, embora me reveja muito pouco em algumas dessas pessoas, mas... Portanto, estas pessoas que querem um mundo melhor, calminho, sossegado, em que nós não temos que fazer muito, eles fazem tudo por nós, não gostam de liberdade de expressão, é esse o teu problema.
Precisamente, não é só liberdade de expressão, eles querem. Tu, quando tens muito dinheiro, não tenho essa experiência, infelizmente, mas a dada altura a vida perde um bocado a cor, não é? E tu precisas de ter outro tipo de estímulos, e o melhor estímulo é o poder. Por isso é que muitos políticos, quando já estão riquíssimos, vão para a política. Não é porque eles precisem da política para nada, é porque o poder é muito atrativo, é uma coisa que traz muita energia, e dá-lhes de certa maneira um novo desígnio, creio eu. E o que essas pessoas querem é controle, não é? Nem é dinheiro, eles não precisam de dinheiro para nada, não é? Eles querem controle. É o controle. Miguel, foste tu que abriste o episódio dos Homens de Fraco e destas conversas do caralho, e és tu que vais fechar as hostilidades. Este Great Reset, este grande reinício, não pode ser confundido com uma questão religiosa. Também falámos nisto hoje. Portanto, isto quase que eles querem uma grande ressurreição de tudo, de toda a estrutura mundial. Sim, eu acho que, como eu disse desde o princípio, toda a gente tem a sua religião, não é? Eu divido o mundo em... E mesmo a história da filosofia, a história da arte, a história de todas estas experiências humanas mostra-nos um conflito entre o eu não sei e entre o eu sei. Ou seja, vem desde Platão, que diz eu não sei, Sócrates, não é? Aristóteles diz eu sei, não é? E depois dizem outra vez eu não sei, e é um conflito, é uma bola que dura uma centena de anos ali. Mais recentemente tivemos o positivismo, não é? Que é o que nós estamos a viver hoje, que é a cena de que com a ciência nós vamos descobrir tudo o que existe para descobrir, tudo é acessível, tudo é conquistável, não é? E estamos a viver na altura do sei, não é? E então, no momento atual, quem está no poder consegue escrever a narrativa, não é? Quando na realidade é fácil observar que quase tudo que foi construído foi em cima do não sei, pela experiência, pela técnica, não foi pela teoria. Então, se nós dividimos isto e pensarmos que no mundo atual a maioria das pessoas pensa que sabe, não é? Essas pessoas vão naturalmente ter uma tendência que é vamos organizar-nos e vamos fazer o melhor que é para as pessoas, como tu dizes, para a plebe, não é? Eu se pensasse que sabia, porque a minha filosofia é muito mais, repara, capitalista, ou seja, deixa a economia que ande sozinha, porque eu não consigo controlar, por exemplo, democrática. Em vez de haver um planeamento central, conflito entre diferentes visões de uma sociedade, não é? Que é tudo muito mais América, não é? E basicamente o conflito tem sido um bocado isto, a América contra o resto do mundo, só que o valor que a América produz é de tal ordem que até domina o próprio planeta Terra. Totalmente, infelizmente a América, pelo menos a nível cultural, é um dos, se não o principal impulsionador desta onda. Eu não diria o principal impulsionador, porque lá é o único sítio onde tens o conflito. Tens o contrabalanço. Tens o contrabalanço, que aqui não tens nada. Exato. Aqui acho que é naturalmente os políticos europeus e que têm uma influência muito mais socialista e comunista acreditam que sabem e acreditam que sabem o que é melhor para nós, não é? Eu acredito que toda a gente, de forma geral, quer o bem, ou seja, e quer deixar uma marca de bem. O próprio Hitler não queria ficar conhecido como a pior pessoa do mundo. E ele, quando fez o que fez, tinha a ética dele, a estrutura da ética, o super-homem, e queria criar o super-homem no planeta Terra. Diz, os outros são tão pouco importantes que nós temos é que desfazê-los, porque nós vamos fazer o verdadeiro mundo. Não é? Quando eu acabar com isto, ninguém se vai lembrar dessas pessoas, porque mais uma vez ele sabia, não é? Ou seja, tu não dás espaço à dúvida. Então, o que é que este conflito que nós temos, não é? Eu acho que como é que se vai resolver? Não é preciso grande, como é que é dizer, grande ciência, grandes ações, porque ele destrói-se a si próprio. Porque da mesma forma que o regime chinês se vai destruir, da mesma forma que uma política centralista com uma visão deste tipo tem uma tendência natural a acabar, a extinguir-se. Claro que pode durar 10, 20, 30, 40 anos, pode produzir muito sofrimento porque vamos na direção errada. Não acreditas no Great Reset?
Eu vejo sempre na internet, não é? Uma pessoa sabe, reset, you'll have nothing and you'll be happy, right? Yeah. But assim, não é we, é will have nothing, you'll have nothing. you'll have Yeah. nothing, yeah. Mas a questão é, mas eu presumo também que aquelas pessoas têm poder e estão numa posição que dizem, eu tenho 1.000 milhões, eles gastam de certa forma menos dinheiro do que tu. Percebes o que eu quero dizer? Claro. Porque eles são mais poupados que tu. Ou seja, em relação ao património que têm, consomem menos. Claro que, objetivamente, consomem mais recursos e poluem mais e fazem essas coisas todas, mas eles podem ter até uma superioridade moral, dizer eu contribuo mais para a sociedade que tu. Podem dizer tudo, há espaço para tudo. A questão é, eu não acredito que seja uma conspiração, eu acredito que é uma visão, uma realidade. Aquelas pessoas acreditam naquilo. Eles reúnem. E o Miguel Milhão? O Miguel Milhão acredita que para salvarmos o planeta, para sermos todos mais felizes, temos que ser todos mais pobres? Não, eu acredito que nós só tínhamos que fazer o que estávamos a fazer. Porque estava a funcionar para caramba. Não é? Tu disseste há pouco, tirámos 1 bilhão de pessoas em 10 anos da pobreza. Meu, eu, por exemplo, quando estou nas minhas empresas assim, está a funcionar, não toca. Estás a perceber? Mas depois, não, mas isso é uma visão muito específica. Tu tens de ter a visão de meio burro, não é? Ou seja, e assumires dentro de ti que és meio burro. O que é que significa o meio burro? Aquela pessoa que equaciona sempre estar errada, não é? Por exemplo, eu quando analisei a questão das vacinas, não é? Eu fiz o meu pensamento, dizer, qual é o meu benefício-risco que eu tenho aqui? Claro que se calhar as outras pessoas não fazem esse pensamento, é muito mais fácil e confortável seguir as tendências e tomar as suas decisões baseado no que os outros tomam. O resultado vai ser mais ou menos parecido. As pessoas normalmente não querem ter um resultado melhor do que os outros, elas dizem que querem, mas não querem. As pessoas querem é ter um resultado igual aos outros. Se formos para baixo vamos todos ao mesmo tempo, se formos para cima vamos todos ao mesmo tempo. É uma tendência natural do ser humano que tem uma estrutura protecionista do próprio indivíduo e da própria espécie. Depois a natureza mete lá os malucos para ir em direções divergentes e nós temos que preservar esses malucos, nós temos que deixá-los falar, nós temos que deixá-los revolucionar e trazer novas coisas. Todas as ideias começaram com um maluco. Todas tiveram que começar com um. Toda a progressão humana começou com um. E a questão é, a globalização tem os dias contados, por isso podes descansar. Não precisas estressar. Tipo, é uma questão de tempo. Absolutamente incrível. Depois de toda aquela visão apocalíptica que tiveste no início. Portugal vai morrer, mas o mundo está de salvo. Agora estás a acalmar um chalupa, não é? Não, o que eu estou a dizer é, eu quando digo apocalíptica, no sentido que as coisas vão mudar. Não quer dizer que necessariamente seja o fim do mundo. Eu sempre disse, o mundo não vai acabar. Nós vamos nos adaptar, vamos ter novos métodos de usação. Por exemplo, esta política energética, eu chamo-lhe a bigorna da verdade. Quando a bigorna bate, tu vais notar, não vai haver dúvida. E a população muda rapidamente. Quando estamos a falar das corporações só querem uma coisa: estão organizados para dinheiro, mais nada. Se dá dinheiro, elas estão lá. Se não dá dinheiro, não estão lá. Portanto, se elas estão lá é porque está dinheiro. Mas o problema do poder das corporações, ou melhor, do poder das corporações sobre os governos é este. E eu estou a ter sempre esta conversa quando debatem que... Quando eu falo em comunismo global, referindo a este governo global que pretendem criar, e refiro-me à palavra comunismo, socialismo, muita gente estranha, sobretudo pessoas de esquerda, que eu dei este nome quando eu estou a falar de uma elite composta sobretudo por corporações, grandes corporações que são capitalistas. O meu ponto é... Mas o comunismo é isso, o comunismo é uma elite. É isso, é uma elite, e mais do que isso, a ideia de que porque os governos é que têm poder real sobre as pessoas. Por exemplo, uma corporação não. Mas por exemplo, nos Estados Unidos o governo, o poder é muito limitado em relação à Europa. Pois é, e é por isso que eu tento transferir o mesmo para cá, porque, por exemplo, se o CEO da Pfizer, o Alberto Burla, se me dissesse a mim, eu ia entrar num restaurante e ele virava-se para mim e dizia: tomas o meu medicamento ou não entras no restaurante. Eu podia rir-me na cara dele, eu não lhe devo nada, eu devo-lhe zero obediência, ou seja, ele não tem poder nenhum sobre mim, ele tem tanto poder como vocês têm sobre mim, é igual, eu não lhe devo absolutamente nada. Quando foi um político a fazê-lo, eu já não pude efetivamente entrar. O poder efetivo está na política. Quando os políticos estão nas mãos das corporações, aí já temos um poder político que já não vai... Mas o poder político, concordas que está, de certa forma, no mundo ocidental, na mão das pessoas.
A decisão está nas mãos das Tu pessoas que achas são vítimas de propaganda. Diz-me uma coisa. São vítimas de propaganda. Sim, pode ser vítimas ou pode ser verdade, pode não ser propaganda. Diz-me uma coisa, tu achas que as pessoas, no geral, em Portugal, concordaram ou discordaram com as atitudes que foram tomadas em relação ao Covid e à vacinação? Acho que- Nomeadamente das crianças, que eu concordo contigo que os dados são assustadores, não é? Eu acho que concordaram até certa medida. A vacinação criou uma certa divisão, mas mais importante do que verificar se as pessoas concordaram e discordaram foi a sinalização de que obedeciam independentemente disso, porque eu tenho a certeza absoluta que muita gente, ou que a maior parte das pessoas, é óbvio, porque eu também não sou epidemiologista, as minhas recusas em aceitar desde o início sempre foram com a falta de lógica. Se me dizem que 1 é 1 mais 3, eu não preciso de estudar matemática para dizer que é 2. E tenho a certeza que toda a gente que pôs uma máscara para ir ao quarto banho no restaurante sabia a estupidez do que estava a fazer, mas as pessoas fizeram. Quase toda a gente sabia. Muita gente sabia que era perfeitamente ilógico. O meu ponto é que, independentemente da concordância ou da adesão intelectual à ideia, as pessoas obedeceram. E é isso que me preocupa. Sim, eu percebo, ou seja, mas eu acho que há uma tendência natural, as pessoas obedecerem, daí é que vêm os regimes todos que nós tivemos, medo. não é? Claro, É o medo. do medo. É o medo, as pessoas respondem ao medo. Não é? Mas eu acho que as pessoas não têm. Eu acho que mesmo a lógica não é uma característica que seja tão comum como isso. Eu concordo Não. contigo, A mas lógica isso é um não, problema. Não, a Não, porque lógica não. assim, porque eu acho que tu estás a fazer uma visão da sociedade muito à luz da tua cognição. E eu acho que a sociedade é muito mais básica, simples e plebe do que tu estás a fazer. Mas então, foi uma coisa curiosa, e já agora é esse Não é no sentido propósito. projetivo, as pessoas têm a sua vida, as pessoas têm as suas preocupações, elas Completamente. querem saber como é que vão ter dinheiro para pagar a renda, querem uma coisa, um carro novo, é normal. Tens toda a razão. Toda a gente é assim. Mas então explica-me este fenómeno. Porque é que, quando eu comecei a falar quanto à fraudemia, as pessoas que eu encontrei que concordavam comigo eram de classes mais baixas ou de educação inferior? Porque é que eram as pessoas que concordavam Sim, contigo? porque é que os intelectuais, as pessoas supostamente inteligentes e que supostamente têm essa cognição de que tu falas, foram os primeiros a alinhar a narrativa e os últimos a largá-la? Se calhar eu tenho razão. Será que quem acreditava em ti era quem tinha dúvidas e quem não acreditava é quem tinha certezas? E porquê é que as dúvidas e porquê é que as certezas estão em quem supostamente tem uma capacidade maior para se autoquestionar? Porque é assim que funciona. Normalmente, quanto mais sabes, mais pensas que sabes. Acaba por ser uma espécie de um vício. Nunca te aconteceu. Acho que comigo acontece o contrário. Quanto mais sei, menos sei que não sei. Mas eu acho que aí é já um estado de epifania. Ou seja, é preciso uma espécie de maturidade intelectual. Eu vejo o contrário. Eu vejo as pessoas constroem a sua vida, mas imagina na academia, e toda a sua estrutura e todo o seu ser é os anos que estudei e a informação que eu conheço. Portanto, se tu disseres o que tu sabes é nada, tu destróis o fabric da pessoa. É como ela deixasse de ter valor. Então ela vai-se amarrar a essas ideias e esse conhecimento de uma forma, porque essa é a estrutura do seu próprio ego. É difícil. Imagina eu estudar, por exemplo, eu estudei milhares e milhares de horas e leio todos os dias 12 horas por dia. Imagina eu chegar aqui e dizer sou meio burro. Quantas pessoas é que vês a dizer isso? Não é uma coisa tão comum como isso. As pessoas, a sua estrutura na sociedade, a forma como são valorizadas. Tu não vais falar com uma pessoa, estás à espera que ele te ensine, não é? Não estás à espera que ele te coloque dúvidas, não é? Estás a perceber essa cena? Para mim isto é um problema interior, é um problema mesmo do básico do ser humano. E o conflito continua. E o problema é que a visão que tu tens, e que me preocupa também a mim, de as certezas do mundo, e o que aconteceu no mundo também aconteceu até nos Estados Unidos e noutros sítios, mas há mais conflito porque há diferentes estados que podem reagir. É preocupante e é assustador alguém poder dizer tu tens que tomar uma vacina, e se a vacina hipoteticamente tivesse algum problema, como é que eu disse? Imagina, ou seja, não seria inteligente, nós tínhamos que pelo menos pegar numa parte da população e dizer vocês não vão tomar porque alguém tem que ficar aqui, ou seja, mas há tanta certeza que aquilo vai funcionar e fala-se o consenso científico e todas estas questões. Foi mais do que a certeza, foi a completa e absoluta segregação social de quem se rejeitava a fazê-lo. É um bocado que é uma violento, coisa que em concordo. 2020 Mas isso para mim vai acontecer muito mais. Eu, por exemplo, daqui a 20 anos, se tu, em muitos sítios, por exemplo, um homem diz que é uma mulher e tu olhas para ele e vês, isto é um homem, não tens dúvidas nenhumas. Se não disseres que ela é uma mulher,
provavelmente vais para a cadeia. Mas já existem casos, não é? E, inclusivamente daquele pai que rejeita a mudança de sexo da filha e tem problemas legais por causa disso, afetivo, No não Canadá. foi? Sim, o Canadá está um bocado assim evoluído nessa cena. Está evoluído. Mas é assim. Chamar evolução a isso. Evoluído no sentido de. Evolução pode ser o que quiser. Ou seja, eu aqui. Regressão. Ou seja, porque objetivamente é incorreto, biologicamente é incorreto, nós podemos falar e precisávamos algumas horas para falar nisso. Esse é não outro tema, sim. É denso. Mais complexo, sim. Mas volta tudo ao mesmo, que é quando deixas de ter estrutura ética e podes criá-la como quiseres, as regras não têm limites. Porque é que tu não podes fazer sexo com crianças? Porquê? Ou com animais? Ou com animais. Com animais a pessoa poderia dizer o animal não tem consciência, mas se fores vegan já podes, porque ele tem que ter consciência. Aí já é diferente. Eu estou a olhar para esse cão de louça com. Já estás aqui, não é? Mas a ideia é tu fazes a estrutura ética quando te apetecer e vais criando e vais torcendo até onde te der, até que o que eu acho que, para rematar, o que eu diria é que a importância do conservadorismo e do desconhecimento do futuro, que é perceber porque é que nós temos esta estrutura ética e porque é que vivemos assim tão bem em relação aos nossos antepassados, foi porque o sistema que nós usamos funcionou. Porque todos os outros que usaram os outros sistemas ficaram para trás e sem o sistema que nós criámos aqui no mundo ocidental ainda vivíamos muito atrasados. O mundo seria objetivamente diferente. Não sei se calhar depois conseguiriam desenvolver a tecnologia, se calhar não sei o quê. Ou seja, porque a nossa influência foi mesmo grande, não é? A influência da nossa filosofia, que mais uma vez é cristã. Queres ser ateu ou não, a valorização da ética não precisa de estar ligada à noção divina, não é? Então, a preservação do conservadorismo, dizer sim, vamos mudar, vamos progredir, mas temos que dar um passo cada vez, porque podemos correr o risco de destruir o que conquistamos até hoje. É muito fácil. E as pessoas pensam que não. As pessoas pensam que... E é esse que está em questão. É esta a questão que o... A nossa existência está em causa, como nós a conhecemos, não é? Sim, e portanto, desconstruir essa E depois sou eu como é que não, eu sou o conspiracionista e o apocalíptico. Eu tomo esse papel, não há problema nenhum. Mas é esse o perigo, não é? Isso é a razão porque eu deixei a Europa. Percebes a ideia? Perdeu esse chão como comum. Futuro. Ou seja, porque a Europa não tem rumo e não tem conflito. Toda a gente acredita numa coisa. Por isso, imagina que amanhã de manhã toda a gente acorda e toda a gente tem a mesma visão. Mas também, eu sou também pessimista no sentido de tento reagir também para tornar a vida colorida, não é? E assim, vamos fazer isto, vamos mudar e tal. Mas, por exemplo, já tens alguma reação mesmo a essas atividades? Por exemplo... partidos que aqui em Portugal nós chamamos populistas e fascistas, não é? Que eu não considero filosoficamente que sejam fascistas nem populistas, ou seja, é um bocado intelectualmente desonesto, não está certo, não é? Quem estudar o que é o nazismo e a filosofia nazista, estudar o Chega, diz, vocês estão a brincar comigo, não é? Ok, mas pronto, são diferentes do Bloco de Esquerda, vamos imaginar. E a questão é, já começa a aparecer um conflito, isso dá alguma esperança. Não que eu defenda o Chega, nem que defenda o Bloco de Esquerda. A mim só me interessa é o conflito. Percebes? Porque nenhum deles está certo. Mas é preciso esse conflito? Eu acho que é absolutamente indispensável, porque é o que permite impedir a troca de ideias, permite chegarmos a algum lado. O conflito é importante, até nas empresas tem que haver muito conflito, nas famílias tem que haver conflito. A esquerda controla a direita controla a esquerda. Imagina, eu estou sempre em conflito com os meus filhos, porque eu quero de uma forma, eles querem de outra. E reparem, se só forem a mandar e eles não conseguirem torcer nada, então também o mundo não é interessante para eles, ou seja, aquilo tem que haver assim uma espécie de compromise, não é? Em todas as situações da vida, num casal, numa empresa, num país, não é? Para terminarmos, então estamos mesmo na fase final. Tu não acreditas no Great Reset? Eu percebi isso. O que é o Great Reset? Great Reset é um grupo é um conjunto de medidas, de planos, de objetivos que são traçados por este World Economic Forum e que são lançados através dos governos nacionais em políticas internas. Mas eu acho que isso não tem nada em que não acreditar, ou seja, mas isso é o processo normal, eles acreditam noutros, mas há outros que acreditam noutra coisa. E as pessoas reúnem-se, as pessoas falam, ou seja,
há vários grupos no mundo e várias visões. Tu tens grupos de pessoas que são cristãs e que têm uma visão do mundo, grupo de pessoas islamitas que têm uma visão do mundo, ou seja, todos eles puxam. Por exemplo, eu sempre fiquei curioso, por exemplo, para Portugal. Quem é que manda em Portugal? É uma curiosidade. Ou seja, alguém manda aqui, algum grupo manda aqui. O que eu descobri, nós temos aqui um conflito. Ou seja, claro que temos não tínhamos até pouco tempo partidos liberais de economia, agora temos. Não tínhamos partidos populistas de serem, digamos, de usar as mesmas ferramentas. Eu acho que, por exemplo, para mim o Chega é exatamente igual ao Bloco de Esquerda, no sentido em que usam ferramentas politicamente interessantes, apesar de não serem, digamos... Usam muito propaganda para... Ok, Mas isso. muito menos, sobretudo agora Mas Chega. funciona a propaganda. E sobretudo porque Chega. Eu já nem sei o que é que quer dizer. A palavra propaganda, o que quer dizer? Uma boa questão. É uma boa questão. por Percebes? Ou acaso. seja, usam estratagemas de marketing, vamos chamar Populistas. marketing político, bem afinado, não é? Sim. E, É curioso que o populismo, esta palavra faz-me sempre muita impressão, porque qual é o partido que E não qual é o populista? problema? Porque E qual é o depois- problema? Não, porque o Populismo António, não é António Costa está refletir- sempre a usar, faz populismo todos os dias. Ele Se usa populismo é refletir aquilo que o povo quer ou é acha isso, ou um que é bocado percepcionado como querendo. Eu até diria mais isto, ou seja, se calhar populismo não é quando nós dizemos coisas que são simples, por exemplo, eu vou aumentar o ordenado mínimo para o dobro. É uma coisa que tu sabes que é impossível fazer, mas que te vai dar votos, será uma coisa deste tipo? Sim, há essa Precisa definição. acabar com a corrupção, essas Há coisas essa assim, definição, mas a fáceis. definição real, e é por isso que Chega é apelidado de populista, é trazer para a mesa temas que os políticos não trazem. O Chega faz isso. E é por isso a popularidade do Chega está Chega em falar em temas que os políticos do mainstream não Mas esse não é fazem. o papel do É o papel, É um e por isso bocado é daí, é por eu achar que é esse o papel que eu não vejo mal no epíteto populismo, não vejo isso como um Eu defeito. também não acho que seja mau. Acho que todos os partidos têm a sua ideia, a sua visão, o que querem fazer. Prefiro um partido populista do que um partido elitista, naturalmente. Não sei também, eu discordava. Sabes que eu acho que os países precisam de elites. E há um filósofo português, Joaquim Ribeiro, fala muito nisso. Ele diz que o problema de Portugal, já desde a década de 40, é não haver elites. Não, a ver, são medíocres. Ou se calhar, então isso já não é contra a definição de elite. Sim, Ou seja, já é outra questão. Outra questão. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, tu tens elites. Existe elites. Tu tiveres um grupo de pessoas e por exemplo, são elites, essas pessoas desses economic forums e não sei o que mais, que são pessoas que têm tanto dinheiro, como tu dizias, que já nem precisam de trabalhar para dinheiro, já querem outras coisas. E tu dizes, eles querem poder. É o poder. Eu não sei se eles querem alguma coisa. É uma questão de. Percebes o que eu quero dizer? Será que querem? Nós temos sempre uma visão. Se estivéssemos nós lá, não fazíamos o mesmo. Tu dizias, eu consegui fazer isto tudo. Se calhar sou eu quem consegue resolver o mundo. Com conhecimento. Mas com um exemplo muito prático agora que tivemos nos últimos 2 anos, nós tivemos um lobby gigantesco, que é o Big Pharma, que nós já sabemos que não é de hoje, a pressionar instâncias internacionais que impuseram o seu poder sobre os governos nacionais. E ganharam milhões e milhões e nem sequer falo da indústria só farmacêutica, falo dos responsáveis políticos, nomeadamente o Fauci, que foi quem impôs vacinas a toda a gente e que enriqueceu na ordem dos milhões e milhões, e não dá para uma pessoa não olhar para isso. Mas não foi só ele. Não dá para ignorar isso. Muita gente enriqueceu. Claro, mas não dá para ignorar isso. Bastava comprar as ações da Pfizer e enriquecer. Pois a questão é essa, quer dizer, eles dizem nós somos a ciência, nós mandamos, vocês têm que nos seguir porque nós somos a ciência. Por coincidência, os passos que vocês têm que seguir enriquecem-nos, mas isso é uma mera coincidência. É difícil ultrapassar isso. Reconhecer alguns, tudo bem, mas a maior parte deles já não precisa de dinheiro para nada. Ou seja, é tanto dinheiro que chega a um ponto. É para mim também estranho, mas a verdade é que eles continuam a lutar por mais. Ou seja, eu acho que não lutam por mais. Eu não vejo o Bill Gates. Porque tu já não consegues gastar o dinheiro, tu percebes? Sim, eu acho que o Bill Gates está a brincar a Deus neste momento, só nem sequer está. Exato, eu acho que é isso. Ele pensa assim: eu posso fazer melhor pelo mundo, acredita nisso, acredita que pode deixar uma legacy, vamos-lhe chamar, e faz esse trabalho. Agora, se o resultado que faz pode nos prejudicar, não é? Isso concordo que possa acontecer ou não. Ou seja, é um bocado. Tu só tens uma forma de não errar, é não fazer nada, não é? Sim. E mesmo assim, se calhar filosoficamente vais errar. Vais errar na mesma. Agora, eu não estou a dizer que defendo nenhuma posição nem outra. Eu estou a dizer é que não acredito. Eu acredito quando fazes a pergunta, mas acreditas no. E acredito que existem pessoas com visões diferentes do mundo, com objetivos diferentes e empurrar diferentes visões. Eu tenho a minha, não é? A minha é
nós devemos estar sempre com muito cuidado com o nosso nível de conhecimento. Temos de ser muito cautelosos e temos que usar os sistemas antigos, que foi o que nos trouxe até aqui. Atualmente essa não é corrente mais, digamos, consensual. Corrente consensual é o positivismo. O positivismo já tem alguns anos e eu acho que vai continuar. Achas? Acho. Vamos partir do princípio que daqui a 50 anos o mundo vai ser só um único país, um único. Isso é impossível. Não? Por acaso na Bíblia diz uma coisa assim desse tipo, mas não vai ser já, Não? acho eu. Não vai? Não, porque tu és os americanos e Vai não ser. é fácil. Não, mas vai ser Há ali o Bible Belt, o que presidente, o pessoal não, é mas maluco. o presidente do mundo vai ser o Elon Musk ou o senhor da Windows, o Bill Gates? o Bill Gates. Não, eu acho que não. E quem é que votavas tu? Eu botava os dois. Não sei. Não sabes? Eu acho que os empresários não devem ser políticos. São ferramentas diferentes para a sociedade. Eu acho que os políticos devem usar os empresários para fazer bens e serviços. E os políticos devem escutar a população e saber o que é o interesse geral da população e não implantar a sua visão. E nisso eu acho que os portugueses têm bons políticos. Eles fazem o que os portugueses querem. E eu acho isso que é uma coisa positiva. E os portugueses um dia vão mudar de ideias e talvez mudem que não estão satisfeitos. Eu acho nisso. Chegamos ao fim de mais um episódio dos Homens de Frac e de uma conversa do caralho. Eu queria te agradecer, Miguel, muito por este privilégio, por nos teres recebido cá. Foi mesmo uma conversa do caralho. Permite-me lembrar aos ouvintes dos Homens de Frac que estamos de visita à página das Conversas do Caralho. E vocês estão só no YouTube, não é? É mais ou também menos. estamos nas redes, mas eu acho que provavelmente vocês vão publicar isto mais cedo do que nós, com certeza. Não sei, sobre isso falaremos já de seguida. Seja como for, o meu convite para os ouvintes que são só para já ouvintes dos Homens de Frac é que visitem as Conversas do Caralho e já agora dizer aos ouvintes e aos vossos subscritores que visitem também os Homens de Frac e vamos fazer aqui uma fusão, não vamos fazer uma OPA nem para um lado nem para o outro, vamos fazer aqui uma fusão. E portanto deixem-me dizer também aos ouvintes das conversas, do pessoal das conversas, que podem nos encontrar no Facebook, no Twitter e no Facebook e em todas as plataformas de podcast. Nós estamos, é mais por lá que andamos. São também elas, deixem-vos de vos dizer que são umas conversas do caraças. Pronto, eu hoje já disse tantas vezes aquela palavra do Mastro que aquele jovem disse agora há dias no Parlamento. Ora bem, passem por lá, comentem, subscrevam, isso seria mesmo do caralho. Não sei quanto ao Miguel, não sei quando o Miguel virá para uma nova conversa. Nós, se calhar daqui a uns tempos, gostávamos de vir outra vez conversar sobre outros temas. Ficámos aqui tantas conversas que ficaram aqui por continuar e conversar e acabar. Os Homens do Frac voltam para a semana. Até lá, a todos, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado, eu. Até para a semana. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar.